quiser usar o microfone para poupar a voz, descansar. Boa noite a todos. Fim de semestre, realmente nós estamos com a voz bastante desgastada, né? E eu vou tomar a liberdade aqui de usar o microfone, tá? Para a gente conversar e falar um pouquinho sobre essas coisas. É um privilégio tão grande falar sobre Deus, falar um pouquinho das nossas experiências, das nossas indagações, das nossas dúvidas. E eu queria começar essa noite externando meu agradecimento a todos vocês que vieram. Muitos vieram de longe, somos extremamente gratos a vocês, que Deus os abençoe grandemente por estarem aqui. E foi um ano muito especial para nós nesta igreja. Foi o ano que nós conseguimos estruturar a escola de ensino. Nós conseguimos fazer isso. Hoje nós temos o Fundamentos da Fé sendo ministrado de uma forma regular, já são 2 turmas, e a palavra de Deus diz: a honra a quem é devida, e eu tenho que dizer que a honra é devida sim ao Camilo, que está aqui, que foi o maestro que orquestrou tudo isso e fez com que as coisas se tornassem possíveis e acessíveis a todos. E nós sabemos disso, né? As pessoas do conselho dessa igreja sabem, né? E formamos uma dupla, temos o Carlos aqui, o trio, né? Que nos ajudou bastante também. Então, minha gratidão a Deus que nos deu essa oportunidade e a vocês que estão aqui. Vamos falar sobre o Antigo Testamento. Desde quando o Antigo Testamento se tornou importante para mim? Durante a infância. Havia uma senhora, amiga da minha avó, está aqui presente hoje, que nos oferecia, ela é adventista do 7º dia, ela me entregava alguns livrinhos em que as histórias do Antigo Testamento eram traduzidas na forma de cartoon, ou seja, quadrinhos. Eu fui acompanhando o reinado de Saul, muito atento. De repente Saul não é mais rei de Israel, Davi assume, vence o gigante Golias, e cadê o fim da história? A senhorinha não me passou mais o restante dos livrinhos, e eu importunava minha pobre avó: leia, avó, eu quero saber o que aconteceu. Então, de uma certa forma, pessoalmente, o Antigo Testamento foram os primeiros livros bíblicos com os quais eu tive contato. Também corroboro de vossa opinião no sentido de que não faço qualquer distinção entre Antigo e Novo. Me perdoe quem não faz. Eu falo da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Eu não carrego meia Bíblia para a igreja. Eu carrego a Bíblia como um todo. E um complementa o outro. De modo que também eu realmente não sei dizer nessa noite se um é mais importante que o outro, porque um complementa o outro de tal forma, estão tão entrelaçados, a ligação é tão estreita, e fica difícil de mencionar esse tipo de discussão. Eu queria fazer uma proposta bastante didática hoje à noite, porque o Antigo Testamento ele vai trazer 2 questões, ele vai evocar 2 questões. Quem é Deus? E quem somos nós no âmbito dessa relação? E eu sou do universo do direito, Cristo aqui, Gustavo do direito, então nós temos essa certa tendência quase corporativista, digamos assim, de trazermos as coisas sob esse viés. Então me permitam trazer uma frase de um jurista que, tentando interpretar a Deus, assim o disse de uma forma muito poética: Deus é o pai angustiado que espera o retorno dos seus filhos. Deus é o marido que ficou viúvo e
que um dia aspira a reencontrar o amor de sua esposa. O nome desse jurista é Michel Villey. Escreveu isso numa obra de filosofia do direito na França da década de 60. Justamente na França, é importante falar da França, um país que historicamente tem apresentado um rechaço muito grande ao Evangelho, e todos nós sabemos disso. O Evangelho não granjeia solto lá, cresce muito pouco, igrejas vazias e tudo mais. Então vamos ao dilema. O dilema começa no Gênesis. Quem é Deus? A voz dele ecoa pelo jardim, mas de repente, em algum momento, essa relação num paraíso idílico se fragiliza e se quebra. Por quê? O que nós fizemos? É que eu estou falando da França, deixa eu citar um estudioso das religiões do mundo, extremamente conceituado, de origem árabe, francês de origem árabe. O nome dele é Mircea Eliade. O que ele disse? Ele pesquisou mais de 60 povos. Ele descobriu que, apesar dos povos serem politeístas, há uma tendência em voltar ao monoteísmo. Esses 60 povos ou mais que ele pesquisou dizem: havia um único Deus entre nós, mas nós o desagradamos e ele foi embora. Quem é esse Deus no Antigo Testamento que vai embora? Por que ele vai embora? Na verdade, como nós já falamos, Deus foi cadenciando um a um presentes para nós, humanidade, no processo de criação do homem, lá no Gênesis. Ele foi fazendo isso. E o que nós fizemos? Desculpa a expressão, nós cuspimos no presente de Deus. Tem gente que entende que o maior pecado do homem na queda foi a desobediência. Não foi. Mas eu estou surpreso com isso. Sim. Então nos permita a gente rever alguns conceitos. Em determinado momento, eu gostaria que vocês lessem em casa, por conta do tempo. A serpente disse que Deus disse para vocês que não é para comer daquela fruta. E se vocês comerem, experimentarem deste fruto, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Nós quisemos ser como Deus. Nós não nos contentamos. Quando Deus fez o homem Betzelem Elohim. O que é Betzelem Elohim? A imagem e semelhança dele. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Não bastou. Nós queríamos ser como Deus, conhecedor do bem, conhecedor do mal. E a nossa decadência começa justamente aí. A nossa queda começa aí. As nossas frustrações começam aí. Ele vinha, Gênesis diz que a voz dele ecoava por todo o jardim na viração do dia. E o que isso nos diz? Muito de Deus. Que Deus quer se apresentar a nós no Antigo Testamento, nos fazer conhecedor dele. Quem é ele? Ele está se apresentando a nós. De repente a voz dele não mais vem. O homem é expulso do paraíso. E eu me arrisco a dizer, na minha convicção pessoal, que a raiz de todas as nossas amarguras e desilusões que atormentam a nossa alma, os nossos vazios existenciais, estão intimamente ligados com a ausência de Deus. Porque neste mundo epifânico, o que é epifania? É ver o sobrenatural. O pastor Cláudio falou tanto disso, ver Deus.
Deus estava lá, Deus não está mais lá. E nós nos sentimos frustrados. Nós, na verdade, somos seres bastante desajustados, bastante atormentados, bastante mal arranjados. Nós queremos resolver as nossas frustrações em todas as coisas, e nós nos esquecemos, nós nos olvidamos de que a raiz de tudo é a ausência de Deus. É a ausência de Deus. Se você parar para pensar um pouquinho, o nosso mal é a ausência desse Deus único, a ausência de Deus no mundo das pessoas que não enxergam isso. Então, o que ele quer fazer no Antigo Testamento? O Antigo Testamento em hebraico é Tanakh. Ele se subdivide em 3 distintas seções. A primeira delas, letra T, tem um equivalente em hebraico. Torá é a lei. Segunda parte, Nebiim, são os profetas. E a última seção, os Ketubim, são os escritos. Não sei se está aparecendo na tela, mas note que não é a mesma estrutura da nossa Bíblia. A nossa começa pela Torá, vem os escritos e depois vem os profetas, mas é só uma estrutura distinta. O contexto é o mesmo do Antigo Testamento protestante, digamos assim, e o Antigo Testamento judaico, que eu vou chamar aqui de Tanakh. Os judeus adoram fazer acrônimos, está lá, T de Torá, N de Nebiim, K de Ketubim, por isso Tanakh. O que Deus quer fazer na primeira sessão da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio? Deus quer se apresentar a nós. Deus quer dizer de onde nós viemos. Deus quer nos falar de identidade. Mas identidade, daqui a pouco eu toco nesse assunto de uma forma mais aprofundada. Quantas leis existem na Torá? 613. Como estão divididas essas leis? Aliás, o que são leis? Fórmulas. São fórmulas condicionantes de comportamentos que determinam ações ou inações. Você deve fazer isso ou você deve deixar de fazer isso. Deus tentando se comunicar conosco. Como é que nós devemos ser? Como é que nós devemos agir? As pessoas perguntam a importância do Antigo Testamento. Deus está nos instruindo. E eu vou contar um segredo para vocês. Eu estudo as leis judaicas com uma certa obsessão há anos. A Silvia testemunha disso. Vou morrer assim. Vou morrer estudando as leis. E Cristiane, quanto mais eu estudo as leis judaicas, e você vai ficar assustada talvez eu te dizer isso, eu não vejo lei nenhuma mais. Chegou um momento que eu não consigo enxergar mais leis. Não existem leis, existem princípios. Deus não está nos dizendo leis, Deus está falando de algo muito mais profundo. Deus está nos trazendo princípios profundos. Ele está inculcando no nosso imaginário princípios formadores de um caráter Betzelem, a imagem e semelhança de Jesus. Deus está nos preparando para Cristo no Antigo Testamento. Não sabemos quem é Deus, este ilustre desconhecido. Deus vai se apresentar para Moisés naquele evento magnífico
no alto do Monte Sinai, em que Moisés olha e vê uma sarça ardendo, uma sarça em chamas. De repente vem um racolo, uma voz fala com Moisés. Moisés fica atônito. E como ele responde? Eu sou o que sou. O que Deus quer dizer com essa frase? Deus quer dizer o seguinte, meus filhos: Moisés, meu querido Moisés, você, antes de cumprir toda a sua missão, precisa se reprogramar. Você está acostumado com estes povos circunvizinhos que dão nomes, Shem em hebraico, nomes aos seus deuses. Eis aqui alguém que é maior que qualquer nome. Eu não caibo no nome, eu sou maior que tudo. Eu não sou um nome, eu sou maior. Eu sou o que sou, eu fui, eu sou e eu serei, eu sou eterno. É isso que ele está dizendo. Dá um nó na cabeça de Moisés isso. Moisés não sabe nem quem é Deus e nem quem ele é. Eu sou Deus. Deus começa a apresentar o Deus dos teus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. E você vai a Faraó falar: eu não, eu sou ruim de palavras. Moisés dizendo que era ruim de palavras. Moisés não se conhece. Moisés não se conhece. Tem gente, eu falo para meus alunos isso: vocês acham que são tímidos? A timidez é incompatível com a profissão do direito. Você é tímido? Sai. Porque não se vê no grupo. Quando eu disse que nós somos mal resolvidos, e esse dilema está lá no Antigo Testamento, nós tiramos os pés do chão no início do século XX, criamos o avião, não colocamos somente os pés nas nuvens, nós colocamos os pés na lua. Seria chocante para um homem no início do século XX se eu lhe contasse que em 70 anos, numa janela de 70 anos, nós cruzaríamos as fronteiras celestiais aí do universo e colocaríamos os pés na lua. Ele desmaiaria com uma notícia dessa. Não tínhamos nem avião, carro, mal. Mas tem algo que nós não resolvemos. Nós nunca resolvemos bem um dilema que nos atormenta e nos acompanha fatidicamente, invariavelmente, de uma forma inefável: a morte. Nós não somos bem resolvidos com a morte. Vocês entenderam quando eu disse que nós somos desajustados? Nós não resolvemos o problema da morte. O ser humano acalenta dois anseios lá no Antigo Testamento. Ele quer ver a Deus, e o Cláudio falou muito sobre isso, eu não vou me detalhar. Ele quer ver Deus, se chama epifania. Eu preciso ver. Nada mais ser humano do que Tomé. Não basta eu te ver, eu tenho que te tocar, Senhor. Jesus acaba de aparecer para ele, ressurreto. Ele vê, mas não crê naquilo que ele vê. Então nós somos seres muito ligados aos sentidos, extremamente dependentes do sentido, e isso ofusca a fé das pessoas, porque pessoas dependentes dos sentidos têm dificuldade para crer. E nós temos que crer naquilo que nós não vemos. E o Antigo Testamento se cumpre plenamente
na figura de Jesus. Porque eu passo a ver Deus. Porque Deus sai do alto do trono e vem morar novamente com a gente. E aquele elo que foi quebrado lá no jardim do Éden, ele não vinha mais no entardecer. Agora ele sai dos céus, ele deixa o seu trono temporariamente, que é ao lado do Pai, e vem morar conosco. Se você tem dúvida, ele diz: quem vê a mim, vê ao meu Pai que me enviou. Ou seja, você me vê, você vê a Deus. Um Deus que anda com a gente, que dorme com a gente no relento dos campos, que acorda com a gente. Ficamos doentes, ele nos cura, ele vai a casamentos, ele festeja junto com a gente, janta, faz todas as coisas conosco. E se morrermos diante dele, ele nos tira da tumba. Se nós morrermos diante dele, ele grita: Lázaro, sai. Ele é o Deus que diz: eu sou o caminho, Ani Haderek. Eu sou a verdade, Ani Haemunah. E eu sou a vida, Ani Hachaim. Eu sou a vida. Que está, já falando sobre a beleza da palavra vida, né? Está no plural masculino em hebraico. E em português é uma palavra feminina. Porque na cultura judaica, nós carregamos dentro de nós inúmeras vidas. E a vida é representada por uma outra palavra em hebraico chamada Ur. Haim é igual a Ur. A vida está relacionada à luz. Dentro do nosso coração, nós carregamos a luz, ou seja, a vida de todas as pessoas que nós amamos. E quando elas se vão, a luz que elas representam vai se apagando dentro de nós, até que se apague a última luz, que é a luz da nossa própria existência, quando deixarmos de suspirar, quando o fôlego de vida de Deus se retirar de nós. O outro dilema que nós não resolvemos, eu estava falando dele. O primeiro é ver Deus. Eu vejo Deus agora, porque Jesus está aqui. O outro dilema é o da morte. E é por isso que eu estou falando sobre isso. E o segundo dilema humano está resolvido. Quem crer em mim viverá. Alguém consegue aqui ir para a tumba, ser colocado dentro de um esquife, um caixão, ser jogado debaixo de 7 palmos e sair de lá? Ninguém aqui consegue. Você precisa conseguir em si mesmo, nem se quisesse. Mas eu conheço um que no terceiro dia a vida, o Raim, voltou para ele e ele saiu de lá. E o que ele fez por ele, ele entrega a você. Todos nós temos a eternidade por Jesus Cristo. E quem achou que eu ia falar, eu escrevi um livro sobre leis judaicas, que eu ia falar sobre leis. Estou te dizendo que eu não vejo leis na Torá, eu só vejo princípios. E não caiam no equívoco e no engodo de entenderem um Deus do Antigo Testamento com um Deus do Novo Testamento, porque Deus é imutável, Deus é o mesmo, Deus não muda, não há sombra de variação sobre Deus. Somos nós é que conhecemos mal as Escrituras, e quem manda ler as Escrituras é o próprio Jesus. Ele disse: vocês não ouviram falar nisso? Vocês não leram as Escrituras? Elas testemunham de mim.
Quando Jesus fala, não leram as Escrituras, ele está falando das cartas de João, está falando sobre o Apocalipse, está falando sobre os Evangelhos? Não, porque isso não havia sido escrito. Ele está falando do Antigo Testamento. E tem gente que não conseguiu entender a importância do Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala de um Deus invariável, que não muda. Segunda sessão, os Nebiim, os profetas. O que Deus quer dizer através dos profetas? Na minha forma de organização mental destes livros, Isaías, Zacarias, Jeremias e tantos outros, nós poderíamos listar aqui, os quais vocês conhecem, eu consigo classificar. Acho que uma tendência de professores é classificar as coisas, é ordenar, é organizar. É assim que nós fazemos, é colocar um ponto 1, um ponto 2, um ponto 3. Eu vejo algumas profecias, muitas, específicas para o povo de Israel. Por quê? Porque Israel é o meu primogênito, disse o Senhor. Não quer dizer que Deus não tem outros filhos, né, Cláudio? Mas ele é meu primogênito. Exemplos, a título ilustrativo de profecias específicas: Zacarias, Israel no fim dos tempos ferirá muitos e por muitos será ferido, ou o contrário, será ferido por muitos e ferirá muitos. Não precisamos nos delongar num exercício de hermenêutica exaustivo. Esta profecia fala sobre Israel, fala sobre o povo de Israel num dia vindouro, num futuro, porque o povo de Israel, na época em que foi escrita essa profecia, não era capaz de ferir a ninguém. Era um povo dominado por Roma, só era ferido por Roma, e foi profundamente ferido por Roma no dia da queda do templo, no ano 70 da nossa era, quando o segundo templo caiu. Segunda categoria de profecias que eu vejo, eu consigo enxergar nessa segunda sessão, que são os Nebiim, os profetas. Profecias para a humanidade como um todo, para todos os filhos de Deus. Uma lente sobre Israel, uma lupa sobre Israel, e depois os profetas falam para todos. E uma terceira categoria de profecias: os profetas avisam Israel e o mundo e a quem quiser ouvir quem é o Messias e como ele virá. Ele é manso, ele é humilde, ele entrará em Jerusalém montado num animalzinho, um jumento. Mas tanta gente entrava e saía, já pensou? Por isso que tem que conhecer as Escrituras com a teólogos, para entender que aquele homem que entra em Jerusalém agora é o Messias. Alguns tiveram e o aclamaram como tal. Ele é da linhagem de Davi. Ele é um rei, Melech. Ele é tzadik, ele é justo, ele é santo, Kadosh. Deus começa a revelar para nós os atributos do Messias. Procurem ele, que tem esses atributos, e vocês conhecerão. Voltamos ao outro problema. Foi suficiente o Antigo Testamento ali? Não, porque não se enxerga tão somente com o conhecimento, se enxerga com os olhos da fé. Eu tenho que olhar para ele e entender que aquele homem que entra em Jerusalém no ano 33 provavelmente é o Messias. Porque nos disseram: profeta, Nabi, profeta, muito bem, profeta. Só que uns se arriscaram no dia da entrada e disseram: Osana ben Davi. Ben Davi é filho de Davi, e você só pode ser chamado de Ben Davi se teu pai se chama Davi. Se não, eu estou te chamando de Messias. Isso incomodou a muitos saduceus, que disseram: mestre,
Rabi, pede para eles se calarem. E Jesus deu uma respostinha muito decisiva: se eu pedir que eles se calem, até essas pedras que estão ao nosso derredor clamarão a mesma coisa. Eu não me esforço para ninguém reconhecer Cristo como Cristo Messias, ungido de Deus. Eu creio que você olha no coração. Eu sou carente, por isso que eu preciso de Deus. Quem não precisa, com todo o respeito muito, tenha a sua vida assim. A minha, eu prefiro levar com Deus, porque eu preciso de Deus, porque a minha carência está estampada no Éden. Quando eu deixei de ouvir a voz, eu, Adão, da voz dele que ecoava sobre o jardim, eu fiquei carente, absurdamente sentindo a falta desse Deus. Eu quero que ele volte, eu quero que ele retorne. E o que os escritos querem dizer? A última sessão, Tanakh aí, do Antigo Testamento. Os escritos querem nos reeducar, são amplos, generalistas. Temos experiências de fé através dos salmos, profundas. Temos versículos nos salmos antecipatórios da vida do Messias, como se o salmista estivesse com uma antena prevendo ou vendo como o Messias viria e como ele sofreria. Rasgaram as minhas vestes, fui levado para o matadouro. Touros de Bazã, como fortes touros de Bazã, eles zombavam de mim. Aspecto cultural. É importante conhecer uma cultura, no caso a cultura judaica, para entender o Novo Testamento. É útil. Se você acha que não é útil, é muito útil. Eu não vou te dizer absolutamente necessário, porque a revelação virá sem isso, mas é útil. Eu selecionei duas passagens assim do Novo Testamento, duas situações. Eu vou começar por essa: Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Como assim, Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo? Imagine quando o templo estava lá no alto de Jerusalém, no monte Moriá ou Sion, bem no alto. Na Páscoa, uma fila de pessoas confessavam os seus pecados ao sumo sacerdote. Você pode chegar um pouquinho para trás, ok? Eu vou falar com ele: eu fiz isso, isso, isso. O sacerdote perguntava: você está arrependido? Sim. Peça perdão a Deus. Ele pedia para mim. Ele era o intermediário, ele intermediava. Eu não podia falar com Deus, ele falava com Deus. Ele está te pedindo perdão. Isaac está aqui na minha frente pedindo perdão. Isaac, Baba e Yohanan está pedindo perdão. Sacrificava-se um cordeiro sem manchas, imaculado. O sangue dele vertia naquele lugar alto sobre o altar. O sacerdote olhava para mim: você está perdoado. O que mais que ele dizia para mim? Vá e não peques mais. E nós achamos que isso é uma frase do Novo Testamento. Essa é uma frase levítica: vá e não peques mais. Quando Jesus fala assim, vai e não peques mais para aquela mulher, ele está falando como um sacerdote que ele é. Ele é o intermediador, ele é o advogado do homem perante Deus. Jesus foi o cordeiro que foi levado para o alto
foi colocado numa cruz e levou os pecados do mundo. E aquilo, para quem é judeu, é uma cena essencialmente judaica. Quando o sangue dele verte sobre o altar, quem tinha olhos de fé para ver, viu e entendeu o que estava acontecendo. Precisava conhecer o Antigo Testamento? Precisava, sim. Eu vou trazer uma outra passagem para vocês, até mais didática, mais clara. Momento da prisão de Cristo. Judas combina com a guarda. Aquele a quem fizeram o quê? Todos os homens lá, todo mundo barbudo, viu? Todo israelita era barbudo. Então, os homens parecidos uns com os outros. Aquele quem beijar é Yeshua, Jesus. E o Ocidente, que não entende a cultura judaica, diz assim: Jesus foi traído com um beijo. Queridos, o beijo não significa nada. O beijo para o judeu e para o árabe é um aperto de mãos, é um abraço, só isso. O texto está querendo dizer que Judas disse: eu vou identificar quem ele é. Vocês não têm costume de beijar uns aos outros, mas nós judeus temos, quer ver? Eu vou identificá-lo com um beijo. O beijo em si não é um problema. O beijo não é tão atentatório contra a cultura judaica. Judas traiu a Cristo com um beijo. Não tem muito significado isso. Não é bem assim. O que tem significado aqui é a ceia, a santa ceia. Judeus e árabes têm muitos costumes comuns. Um deles é: nós não nos sentamos para comer com aqueles com os quais nós não gostamos, ou nós temos alguma coisa no coração contra. Eu não vou sentar com ele. Os autores do Novo Testamento, meus queridos, querem mostrar para você o quê? Que o pecado de Judas é maior do que você imagina. Porque para o judeu e para o árabe, sentar para comer com quem você não gosta, porque sentar para comer é um ato de comunhão na cultura árabe e judaica. Se você senta para comer com alguém que você não gosta, você é dado a baixaria. O autor que está escrevendo o texto, ele esperaria de Judas uma conduta mais digna. Mas aí você tem que saber o Antigo Testamento e a cultura judaica para entender isso. Porque o autor acha que ele está escrevendo para judeu. Judas tinha que dizer: eu não vou sentar para comer com vocês. Eu tenho que ir ali em Jerusalém, eu tenho um compromisso, eu já volto. Mas eu não vou comer. Só que a Seder é a mais importante ceia do ano. E se eu não faço isso, fica muito na cara que eu estou aprontando alguma coisa, porque meu coração está dizendo que eu estou aprontando. Então eu vou sentar e vou disfarçar. Eu vou sentar para comer com ele. E quando ele colocar o pão no molho, as pessoas comiam com as mãos, eu vou fazer a mesma coisa, para mostrar que eu tenho íntima comunhão com ele. Não tenha pena de Judas, viu? Judas é dado à perdição. Quem está dizendo isso? Eu não. As Escrituras. Pode investigar. Então, esses aspectos do Antigo Testamento nos ajudam a entender o Novo, sempre se lembrando que o Novo é a perfeita consumação de tudo. Durante todo o decurso da história, e Deus se apresenta na história e atua na história,
Nós estamos vendo isso lá nos querubins, nos escritos. Deus é partícipe da história. Deus dá vitória a Israel nas batalhas. Mas Deus faz alianças. A palavra para se brit, pacto, traduzido como aliança. O Antigo é pacto. Deus faz pactos e renova esses pactos. Deus precisa renovar os pactos com o homem? Precisou. Por que precisou? Porque nós fizemos um bezerro de ouro e cultuamos o bezerro de ouro, porque Moisés demorou. Então houve uma primeira aliança, foi quebrada, depois veio uma segunda aliança. Você sabe, o autor que o Cláudio citou, David Stern, ele nos mostra o verdadeiro nome dos evangelhos. A gente fala evangelhos, nem sabe o que é evangelho, né? Foi muito bem aclarado pelo professor Cláudio o significado latino, romano da expressão. Mas o significado original que os autores quiseram dar é Brit Hadashah, nova aliança, que não é mais uma nova aliança, é a nova e eterna aliança, através de Jesus. Antigo Testamento, Novo Testamento, plenamente conectados. Novo Testamento, a consolidação plena do Antigo na figura salvífica de Jesus. Não levarei mais adiante. Vamos terminar por aqui, vamos deixar um tempo. Eu acho que esse momento era para que nós viéssemos a refletir sobre algumas coisas importantes que foram ditas. Porque se nós temos que parar para falar da importância do Antigo Testamento, é porque muitos dentro das igrejas estão considerando desimportante. E se o fazem, estão considerando equivocadamente. Basta uma frase do autor dele citado, Philip Yancey. Era a Bíblia que Jesus lia. O Antigo Testamento era a Bíblia que existia. Tá bom? Eu agradeço muito, mais uma vez, a presença de todos. Me considero muito feliz, o Calil também, por esse ano aí, muito profícuo que nós tivemos, com muitas realizações. Acho que criamos, Cláudio, uma ponte entre Goiânia e Brasília. Cláudio se deslocou para cá, deixou o convívio dele com a família lá no final de semana, só para a gente entender a dimensão disso. Ele veio para cá, ele vai retornar para lá. Então a gente tem que valorizar esse tipo de coisa. Eu falo em nome da igreja, nós valorizamos muito, somos muito gratos a você. Criamos uma ponte entre Goiânia e Brasília, que você possa vir aqui outras vezes, né? E era isso aí. Obrigado. Agora eu quero abrir um período para perguntas e respostas, para vocês terem um período para perguntar para os dois. E eu, para estimular vocês, já vou começar com uma pergunta a respeito até mesmo do que passa ali por essa hermenêutica, né? A interpretação que nós deveremos ter, principalmente em relação a essas leis, né? São 613 leis que temos lá na Torá, e como nós podemos aplicar, às vezes, por exemplo, algumas coisas que não fazem mais parte de nós, como já aconteceu. Teve eu esqueci agora o nome de um jornalista norte-americano que ele resolveu passar, eu acho que era um ano, lendo, vivendo segundo, deixou a barba crescer, vivendo segundo todas as leis que estavam na Bíblia no Antigo Testamento, né? E chegou uma hora que ele viu que era impossível viver isso, né? Então a pergunta que eu faço é: como é que a gente faz essa interpretação a respeito de algumas leis
que está lá para aplicação nossa aqui. Até que ponto a gente vê isso de forma literal, até que ponto a gente passa por Cristo para interpretar. É algo rápido para vocês, podem ficar à vontade. Se quiser dar um favor. Acho que a questão-chave sempre é com que sentido eu faço o quê? Quando você fala assim, existiam leis e aí como é que eu aplico essas leis hoje? O que interessa sempre, e a nossa atenção tem que estar muito focada, em que sentido. Então, por exemplo, a pessoa que você citou, eu não conheço, qual é o sentido disso? Qual é a motivação dessa pessoa para fazer isso? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quando lá no Monte Sinai, lá, Deus estabelece sacerdotes, estabelece sacrifícios, estabelece um santuário, aquilo era uma novidade naquela cultura? Antes que houvesse judeu, havia sacrifício, havia santuário, havia sacerdote. Desde que o homem pinta na caverna, havia um sacrifício, havia um sacerdote, havia um santuário. Qual que é a grande mudança? O sentido. Por exemplo, quando uma oferta era levada aos deuses, lá antes do povo de Israel, qual era o objetivo da oferta? Quando um povo qualquer apresentava uma oferta aos deuses, qual era o objetivo dessa oferta? Mexer com Deus, né? Ver se o Deus que está ali, vê aquela oferta e me atende. Quando o povo de Israel recebe as leis, ele recebe leis, ele recebe sacerdotes, ele recebe um santuário e modifica o sentido. A partir de agora, essas coisas não são mais Deus dizendo, essas coisas agora não são mais para mexer comigo, essas coisas são para mexer com vocês. É importante que vocês entendam que não são vocês que estão fazendo alguma coisa para mexer comigo. Sou eu que estou fazendo algumas coisas numa linguagem que vocês entendem para ver se eu mexo com a consciência de vocês. Está me entendendo? Vou repetir. Quando um sacrifício era levado lá antes do Antigo Testamento, inclusive sacrifícios humanos, o objetivo é de que os deuses olhassem para esse sacrifício e atendessem às minhas necessidades. Não era assim? Muito bem. Quando Deus vem e estabelece os novos sacrifícios, Ele vem para dizer o seguinte: há um sacrifício. Na verdade, sou eu que estou fazendo, para ver se vocês prestam atenção em mim. Entendam que a linguagem é exatamente a mesma, uma linguagem que eles podiam entender. Entendam que Deus está usando os elementos que é próprios daquela cultura, para ver se o sentido das coisas é alterado. Entendem o que eu digo? Então, a questão no final das contas sempre é com que sentido, com que motivação. Essa é a grande questão. E aí, vou fazer uma pergunta para você. Não mudou. Até hoje, nós ainda tendemos a querer mexer com Deus. Até hoje nós achamos que nós precisamos bater tambor. Até hoje nós achamos que precisamos cantar uma melhor música. Entende o que eu digo? Porque o ser humano é o mesmo. Nós precisamos entender que é Ele que está fazendo uma série de coisas. É Ele que está trazendo para nós novos cânticos. É Ele que está trazendo para nós novas palavras nos nossos lábios, para ver se nós temos a nossa consciência alterada. Entende? Não é Deus que precisa mudar. Quem é que precisa mudar? Somos nós. Nós é que precisamos de transformação. Então, essa é a grande questão. E aí o Antigo Testamento é sempre assim. Nós temos a sensação o tempo inteiro, porque quando nós olhamos para o Deus do Antigo Testamento, nós achamos que ele é parecido com a gente.
Esse é um problema sério. Sem perceber, nós construímos um ídolo e chamamos esse ídolo de Deus. E achamos que esse ídolo que nós construímos é o Pai de Jesus. E na verdade é um ídolo que nós construímos e nós estamos achando que ele é parecido com a gente. E ele fica nervoso. E ele precisa ser atendido. Ele precisa de alguma forma receber algumas coisas de nós. Então, a frase que arrebenta com toda a cultura judaica é a frase que arrebenta com toda a cultura daquele momento, a cultura grega. É: Deus não é servido por mãos humanas. Não há absolutamente nenhuma mão aqui que possa servir a Deus. Nós não servimos a Deus. Não há ser humano nessa sala que sirva a Deus. Olha que coisa. É o próprio Deus que decidiu nos servir. É muito. A questão toda está sempre no sentido. Sempre. Quando a gente ouve, quando a gente lê o Antigo Testamento e vê assim: Deus pesou a mão. A nossa cabeça é de quem olha para isso e pensa em Deus parecido com a gente. E aí nós pesamos a mão no sentido de achatar a pessoa. Quando Deus pesa a mão é o seguinte: o Calil está querendo ir embora, Deus pesa a mão. Vai não, Calil, peraí, vai não. É diferente. A gente tem uma tendência de olhar as coisas com sentido invertido. Essa é a grande questão, esse é o grande ponto. Desculpa demorar um pouco, mas a questão do sentido no Antigo Testamento é fundamental, porque senão, gente, ele é igualzinho a tudo aquilo que os homens fizeram em toda a história da humanidade. Entendam que os sacrifícios não eram para que Deus ficasse calmo. Deus não estava sendo expiado. A expiação, a propiciação era a nós. Entende o que eu digo? Não há pecado. Olha que frase importante: não há pecado que alguém faça aqui que incomode a Deus. Não tem absolutamente nada que alguém faça aqui que possa tirar Deus do lugar. Os nossos erros tiram quem do lugar? A gente. Esse é o grande ponto. A gente tem que prestar muita atenção no sentido, na motivação, no porquê. Amém. Glória a Deus. Podem fazer pergunta à vontade. Eu só uma observação, isso que o Cláudio falou, e junto com o Rodrigo, é o seguinte: esse rapaz que tentou aí muito tempo seguir as leis, porque na verdade a preocupação dele deveria não ser seguir as leis, mas se aproximar de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais as leis não vai fazer sentido na minha vida, porque eu não vou estar sujeito às leis. É isso? Isso. Não são leis, são princípios. Exatamente. Quando o Cláudio falou isso, eu lembrei de um texto para vocês, Ezequiel 36:26. Preste atenção, vou ler o texto, vocês vão identificando o que o Cláudio falou a respeito de quem Deus está querendo mudar. Se é ele, se é as leis dele ou se somos nós. Fala assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Ezequiel 36 fala exatamente disso. Deus querendo mudar o nosso coração para colocar as leis dele, ou seja, os princípios dele no nosso coração e não ao contrário. Queremos perguntas. Se vocês estão satisfeitos, pode falar. O meu entendimento, às vezes, na leitura do Antigo Testamento, a gente sempre tinha uma visão de Deus como perverso, negativo. Deus nos salva sempre orando: destrua meus inimigos, acabe com eles. E às vezes tem momentos que a gente
E assim, aí ele saiu das trevas, da escuridão. Dependendo do olhar, o cara, esse jogo deve ser o próprio diabo, né? E já nessa transição do Novo Testamento, nessa figura, essa expressão de escuridão, de trevas, de vingança, de destruição, não aparece mais. Né? Já era a questão do poder, da bondade, da comunhão, da fraternidade. Né? Eu queria que vocês dessem um toque nessa passagem. Eu até estava conversando com alguém assim, que você falou assim, Deus é imutável. Ele diz, eu sou, tanto faz, no passado, no presente, no agora, no futuro, eu sou. Então, será que ele continuava sendo nessa visão de um Deus perverso e vingativo, ou ele deixou de ser e passou a ser um Deus de bondade? Porque que começou a ter a outra visão da expectativa deles. E no momento que falava Jesus, ele às vezes falava no estilo do tempo de Abraão. Mas em vários momentos, Jesus se comportava, às vezes, como o próprio Deus, e às vezes ele se comportava como um ser humano normal, comum, né? E dessa dualidade, às vezes até que ele foi tentado. Se nesse momento ele era o ser humano, e como é que Deus vai ser tentado pelo diabo? Né? Falou, não, meu irmão, você está me oferecendo, tudo é meu, eu te criei. Né? Mas naquele momento ele não estava se comportando ali como o próprio Deus. Né? E em alguns momentos, os demônios, as coisas, às vezes, nas passagens, o que você quer com a gente? Ele sabe quem você é. Então já enxergava ele como o ser de luz. Então existe uma aparente diferença grande entre o Antigo e o Novo Testamento. Vocês querem quem quer falar sobre isso? Toma cuidado quando você estiver lendo, em prestar atenção em Deus falando e o salmista falando, o profeta falando. Toma bastante cuidado. A gente tem que estar bem atento a isso. Então, por exemplo, quando o salmista diz assim, olha, no salmo, eu queria mesmo era pegar um filho de um dos meus inimigos e bater a cabeça dele na pedra até explodir. Está lá? É o salmista falando. É um salmo, e essa é a grande beleza do salmo, porque os salmos são escritos e as pessoas colocam tudo para fora, mas isso não é Deus falando. Eu sei, mas o salmista está se dirigindo a Deus. Tipo assim, Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Mas nós não estamos em hipótese alguma partindo do pressuposto de que Deus atende todos os pedidos. Aliás, quem é que atende a todos os pedidos? Qual é o Deus que se propôs a dizer para a gente o seguinte: pode pedir tudo, eu te dou tudo. De quem é que a gente ouviu isso? Quem é que falou para Jesus? Se prostra, eu te dou tudo. O Deus que pediu que se prostrasse e ofereceu tudo não foi o Deus e Pai de Jesus. É importante a gente fazer essa distinção clara. E aí eu queria te fazer uma colocação importante. Muita atenção na discussão a respeito de Deus. Em geral, essa discussão ela não chega a lugar nenhum. Deixa eu explicar isso melhor. Se por acaso eu me encontrar com uma pessoa que não crê em Deus e eu ficar tentando provar para ela alguma coisa a respeito de Deus, em geral, se eu tiver muitos bons argumentos, o máximo que pode acontecer é a pessoa falar assim: não, você é um cara inteligente, não faz diferença nenhuma. Pode ser o inverso também. Posso encontrar um ateu extremamente bem preparado, e aí eu vou falar: não, é um cara inteligente, mas nem eu nem ele mudamos absolutamente nada.
O que muda? O que muda? Quando a gente para de falar de Deus, a gente começa a conversar a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, uma conversa com uma pessoa, nossa questão não é o divino. Nossa questão é: sabia que você tem pai? Esse é o ponto. Esse é o nosso grande risco. O grande risco é a gente começar uma conversa colocando Deus no microscópio, como se isso fosse possível, como se Deus pudesse ser compreendido. Expressão de Agostinho: se você entende a Deus, isso que você está chamando de Deus não é Deus. É esse o ponto. Usando a expressão aqui que o Rodrigo usou, quando Moisés ouve de Deus: eu sou o que sou. O que uma pessoa é de fato? O que Deus é de fato? Ele é soberano? É, beleza. Não foi sempre. Ele é o Criador? Não foi sempre. Só depois que ele criou. Eu vou fazer uma pergunta mais difícil. É Deus? Não foi sempre. Ele só passou a ser Deus a partir do momento que ele criou alguém. Senão ele não era Deus. O que Deus é? De fato. Pai, Filho e Espírito Santo. Entende? O que uma pessoa não tem como comprar? Eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro porque eu fiz engenharia. Beleza. Agora, se eu tenho um filho, eu sou pai. Eu sou o que sou. Uma pessoa só é através de outra pessoa. Uma pessoa só é através de outra. Então, o pai só é pai porque tem filho. O filho só é filho porque tem pai. Por isso que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as vezes que nós nos perdemos nesse aspecto, literalmente, nós estamos perdidos. Literalmente. Todas as vezes que a gente se coloca diante de Deus para orar e não tem a consciência de que é o Pai que está nos ouvindo, nós temos problemas. Problemas sérios. E isso envolve as Escrituras. As Escrituras. Não envolve o Novo Testamento. Leia, por isso meu incentivo a vocês. Releia o Antigo Testamento e veja quantas são as vezes em que Deus se apresenta como Pai. No Antigo Testamento. Releia. Aliás, acho que a gente tem que ter parado por aqui, né? Releia. Saiam daqui e releiam, junto comigo. Eu também vou fazer a mesma coisa. É isso, olha. Quando Jesus diz assim, orando, eu apresentei o teu nome àqueles que o Senhor me deu. Qual foi o nome que Jesus apresentou? Foi Yahvé. Pai. Na mesma oração, eu apresentei o teu nome, Pai. É esse o detalhe. A gente não pode perder isso de vista, porque se a gente perde isso de vista, nós construímos deuses, mesmo que a gente ponha nesse Deus o nome Yahvé, mesmo que a gente ponha nesse Deus o nome Jesus. Nós não podemos perder de vista que não é o nome Jesus, é o Filho. Jesus é um nome, entre aspas, como qualquer outro. Jesus é Josué, não como qualquer outro. Jesus é o Filho. Esse é o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome é o Filho. O nome que nós precisávamos aprender como filho é o Pai. A nova aliança no meu sangue é a aliança da família. Leiam depois em Efésios, Paulo explicando a respeito. A nova aliança é a aliança de quem a partir de agora faz parte da família de Deus. Essa é a nova aliança no meu sangue. Agora não são mais alguns, agora são todos parte de uma família. E aí não há
judeu nem grego, não há homem nem mulher, não há preso nem liberto. Todos são parte da família. Por isso que Filemon é apresentado dessa forma. Olha, levando aí Filemon, seu irmão, parte da mesma família, mesmo sendo seu escravo, que agora acabou. Essa é a nova aliança do meu sangue. Se a gente perde isso, nós olhamos para o Velho Testamento ou para o Novo Testamento, e a gente começa a criar ídolos. E ao criar ídolos, nós temos um grande problema, um grave problema. Nós nos tornamos pessoas injustas. Por quê? Porque ao criar ídolos, nós começamos a achar que nós temos direito. Afinal de contas, nós apresentamos alguma coisa para Deus, Ele agora tem que me responder. Eu tenho direito de que Ele me responda. E eu começo a ter direito em relação às outras pessoas também. Ao ter direito, eu sou injusto. Esse é o problema da idolatria, porque às vezes a gente acha que idolatria é porque Deus está incomodado, que a gente encontrou um outro Deus. Não, é porque nós nos desfiguramos enquanto seres humanos. Não é Deus que está incomodado, somos nós que sofremos com essa história. Esse é o Antigo Testamento. Beleza? Acho que no sábado tá bom demais, né? É verdade, tá ótimo. Gente, 15 para as 10. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Cláudio. Prazer enorme. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Rodrigo, pela disposição. Muito obrigado a todos. E a gente dá glórias a Deus, né, pela essa disposição que Ele sempre tem de nos abençoar, para a gente aprender mais e mais dele. Agora vamos sortear aqui os nossos livros. São 3 livros. Eu só vou pedir que algumas pessoas falem. De 0 a 2. 0 a 2? Exatamente. Não, 0, 1 e 2. Falei de 0 a 9. 7. Vamos lá, o primeiro vai para Alberto Aguiar. E o Alberto Aguiar está aí? Já foi? Senão não recebe. Acho que ele já foi? Já foi. Ele foi já. Então vamos para o próximo. Vocês querem uma mais ou uma menos aí do Alberto Aguiar? Menos? Também acho que não está aqui, que era a esposa dele, Andréia. Então vamos para o outro, 15, a Vanessa Mello. Vanessa Mello, o seu, pode aqui é o nosso. Vamos lá de novo, de 0 a 2. 0 a 2? 0, 1 ou 2? 0, 9. 2, vamos lá. Uda. A Uda Souza. São minhas excelente aluno. A Uda está sempre lá com a gente nos treinamentos. Tira a fotinha aí. Bom, e para a gente terminar, a gente soma os 2 números aqui, 17, aqui vai dar quanto? Não vai dar. 29? Vai dar 29. Quem é o 29? É o Tiago. Opa! Vem aqui, hoje aqui nós temos, temos algo, uma quantidade de pessoas aqui extraordinária. Nos surpreendeu. Obrigado a vocês. Tenham uma boa semana. Um finalzinho de semana, né? Que ao contrário que todo mundo pensa, o sábado é o último dia da semana, né? Amanhã é o primeiro dia da nossa semana. Nós teremos a nossa cantata aqui